para mais um episódio do nosso podcast das Manas, está imperdível. Estamos aqui com mais um convidado, o Alzemir. Vamos fazer ótimas perguntas sobre o nosso Pará. Vamos tentar responder, né? Na verdade, vamos conversar sobre o nosso Pará. Mesmo. Como apresentadora, como vocês já sabem, mudamos. Agora sou eu, Samara Maia, e nossa amiga Eduarda. Oi, gente! Gente, um ponto bem legal é sobre a fé do paraense, sobre a devoção do Sírio, entre outras coisas. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre. Olha, eu ia até um pouco mais além, porque quando a gente fala da fé do povo paraense, fica parecendo que só existe o sírio, né? Sim. Mas o nosso povo paraense, ele devido à miscigenação, a questão do negro, a questão do índio, do europeu e tudo mais, então a fé, a religiosidade do povo paraense, ela é múltipla, né? Então, nós temos influências, né? Tem o catolicismo com o Círio de Nazaré, que não é uma coisa hoje em dia só para o católico. Você vê, por exemplo, lá no Círio, evangélicos distribuindo água. Eu acho isso muito lindo, porque vai para além do aspecto da fé de uma religião específica, sabe? É como se eu estivesse me humanizando e vendo o sacrifício das outras pessoas e me solidarizando com aquilo. Eu acho isso muito interessante. Isso é para além de crer em uma determinada religião. A Fafá de Belém falou há pouco tempo em um podcast também, que eu achei super interessante, que assim, o povo paraense, ele é governado por mulheres. Aí todo mundo ficou assim. Como assim, né? Como assim, né? Olha, lá no Pará, as mulheres é quem manda. Por exemplo, nas aldeias dos índios, por exemplo, tinham as icamiabas, que eram as índias. Elas é que eram as guerreiras, né? Elas mutilavam o seio, que era para poder colocar a aljava e dar mais flechas. E aqui eu não teria essa coragem. Pois é, exatamente. Então, tipo assim, elas já eram as lideranças das aldeias delas, das tribos delas, né? Depois vem como é que é a relação do feminino com o estado do Pará, e aí vem a Nazinha, né? A fé em Nossa Senhora de Nazaré, que governos, né, empresários, povo rico, povo pobre, vai para as ruas para seguir uma imagenzinha de 30 centímetros. Uma mulher, uma imagem feminina, né? Então é muito interessante. E um outro elemento que a gente não pode deixar de lado sobre a questão da fé são o que muita gente acha que é crendice, mas não é. Mas nós acreditamos, por exemplo, na Mãe d'Água, nos espíritos das florestas. Por exemplo, quem aqui nunca foi pro Igarapé levando uma com dente de alho, com uma criança, comendo, olha, meio-dia, hora das almas, olha, 6 horas e tal. Tudo isso faz parte da crença, da religiosidade do povo paraense. Não é comum aí para fora, tá? E isso é tão forte, por exemplo, que quando os turistas vêm para cá, para Belém, um dos lugares que eles mais se apegam, pasmem, não é necessariamente na Basílica de Nazaré, apesar de ser um monumento à fé do povo paraense. Eles vão lá na Bete Cheirosinha para tomar o banho da sorte. Isso é fé. Talismã da sorte, a paz da olho gordo, né? Exato, chora nos meus pés. Tem outro também que a gente vai citar, né? Se você não acredita, porque fé é acreditar, né? Sim. Se você não acredita, por que você faria tudo isso? Olha, quando o pessoal da Netflix veio para cá, para Belém, para gravar aquela série, que parte dela foi gravada no Mercado de Carnes, por exemplo, eles se impressionaram com o misticismo que envolve. E não é só um misticismo de eu acredito na Curupira, na Matinta Pereira e tal, como se fosse uma historinha. O povo crê que existe, sabe? Isso é tão levado tão a sério que, por exemplo, tem depoimentos deles após as gravações de que no momento que a Matinta Pereira ia aparecer, deu uma ventania e coisas começaram a se movimentar, por exemplo, nos bastidores das gravações. Eles acharam aquilo assim, muito espiritual, muito energético, né? O mesmo aconteceu quando eles vieram aqui pro Lago Azul, que é aqui pertinho. Eles gravaram
trechos da minissérie lá, eles sentiram essa vibração da floresta, porque isso está enraizado na nossa cultura. Não é só acreditar em Jesus, em Maria, mas é acreditar numa energia que flui das florestas, das águas, né, do polvo, né? Tem gente que anda com o dente de alho, mas anda com a arruda para espantar o olho gordo, né? Manda benzer menino quando, né, por conta do quebranto, o olho gordo. Tudo isso faz parte da nossa cultura. E eu vou te dizer mais, pode andar em qualquer lugar. Só existe aqui no estado do Pará. E eu acho isso lindo, lindo, lindo. Também, além de tudo, não podemos esquecer da educação, né? Continuamos um pouco sobre a educação no Pará. Olha, nós temos números muito interessantes. Temos, claro, muita coisa para melhorar, né? Sim. A gente precisa fazer com que a educação ela chegue a todos, literalmente todos, independente da idade. Tem uma cultura que acha que porque você está amadurecendo, envelhecendo, você não pode mais voltar para a escola, não pode voltar. Quando eu fiz educação física, tinha um senhor, o seu Pedro, ele tinha 70 e poucos anos fazendo educação física com a gente. Ele era assim, um exemplo para nós, né? Uma inspiração. Então nunca é tarde, nem para começar, nem para terminar. Aliás, nunca termina, né? Porque é conhecimento. E assim, nós temos produções acadêmicas muito interessantes, contribuições que paraenses deram, né? Por exemplo, nós temos um dos maiores centros de pesquisa com primatas aqui em Belém. Na verdade, é a Ananindeua, que é o Instituto Evandro Chagas, e de lá saíram pesquisas muito interessantes. Isso é educação, né? E a educação começa, bem pequenininho. Dentro de casa, né? E isso é coisa séria, né? Hoje em dia, por exemplo, você chega na escola, nós temos um currículo tão extenso que o aluno ele se esgota tanto estudando, porque ele tem que conhecer, ele está com o celular pesquisando e vem através de vídeo, muita notícia chegando, muita novidade, muito conhecimento novo, muitos saberes novos, e todo mundo quer colocar isso dentro do currículo. Será que a gente precisa realmente saber de tudo? Será que a gente não precisa, talvez, focar mais para que o aluno saia daqui mais inteiro dentro de determinados aspectos? Isso não impede ele de continuar sendo pesquisador e aprendendo a descobrir o universo do conhecimento. Isso é muito importante, né? Mas nós precisamos mais de investimentos em educação para melhorar a qualidade, e esse investimento ele vai desde o profissional à infraestrutura dada para que a educação aconteça. Você já viu a diferença? Eu não estou aqui fazendo comparação, nem levantando bandeira de ninguém. Você já viu a diferença das estruturas do judiciário, por exemplo, e as estruturas da educação? Né? São coisas muito assim, diferentes. Né? Você vai lá, por exemplo, quando chegou na pandemia, o professor ele teve que comprar o seu computador, ele teve que botar a internet na sua casa, ele teve que aprender a se adequar nessa nova realidade que permanece até hoje. Mas, por exemplo, no judiciário, o juiz tinha um técnico que ia lá, estava na casa dele, o computador dado pelo tribunal, aquela coisa toda. Nós não tivemos essa mesma infraestrutura. Mas eu queria aproveitar para ressaltar algumas questões aqui, voltando para cá para Timóteo. Nós temos doutores aqui. Vocês já sabiam que filhos de Timóteo já dirigiram a UFPA? Pois é. Não. Reitoria da UFPA, filhos de Timóteo. E quem são esses? Pois é, eu não recordo o nome para dizer, e eu não vou me atrever de dizer para não cometer o erro. Sim. Mas se a gente pesquisar direitinho, fica aqui a sementinha para que a gente... Edinaldo Teixeira. Exatamente, Edinaldo Teixeira, né? Edinaldo Teixeira. Foi reitor da UFPA, filho de Nova Timóteo. Daqui nós tivemos já, assim, pessoas que nos representaram no âmbito da educação muito grande. Hoje nós temos doutores, mestres, que estão fazendo a diferença, construindo mapas para que outras pessoas possam chegar lá, né, e servir de exemplo para nós. Eu lembro que no passado, aqui em Timóteo, há muitos anos atrás, nós não tínhamos ainda acesso a mapas. Hoje tudo é fácil, chega na internet, digita, está tudo lá. Sim. E nessa época, a produção de material ela era bem menor. Tinha. E aí nós tínhamos umas professoras aqui, a professora Nazaré Everaldino,
né, a professora Raimunda Macedo e a professora Miranda, elas faziam história. E elas falavam sobre Timóteo, sobre a cultura daqui e tal. Então eles queriam um mapa de Timóteo e Aja procurar, e não tinha nada em canto nenhum. E aí, quer dizer, tinha, dava assim no livro e tal, mas elas queriam colocar no trabalho delas. E aí eu fui e desenhei o mapa para elas. Sabe aquele manuscrito assim? Cara, foi assim, um dos meus primeiros desenhos que eu entendi a dimensão que era levar aquele desenho para o UFPA e tal, dentro de um trabalho acadêmico. Caramba! Isso pra mim foi muito importante para mim, entendeu? Eu era aquele moleque assim, magrelo, né? Só osso, só olho, só joelho. Aí de repente as professoras me viram, tipo assim, viram algum tipo de potencial, né? Que é muito legal a gente aprender a olhar para o outro e ver nele potencial. É muito triste quando a gente vê alguém só critica, diminui, sabe? É como se tirasse o mérito daquela pessoa, dela ir muito mais além. Eu não. Eu tenho um olho muito treinado para olhar para as pessoas e dizer, isso aqui vai longe. E vai, gente. E a gente faz trabalhos muito interessantes, sabe? E voltando para a questão da educação, e eu acho que muito do que sou hoje veio dessas bases, dessas mulheres, da professora Nazaré, da professora Miranda, da professora Raimunda, da Ana Lúcia Félix, da Aline, de tantos professores que passaram na minha vida, e que cada um que depositou um pouquinho de conhecimento, de estímulo para que a gente fosse muito mais além, principalmente nós que tivemos uma vida difícil. Olha, nossos alunos, ele vem da zona rural, pega o carro, vem para cá, enfrenta a distância, às vezes foge do horário de comida, né? Muitas vezes chega na escola, às vezes a comida, né, não é lá tudo aquilo que poderia vir a ser, e mesmo assim chega lá. É teimosia, né? É insistência, sabe? Pô, porque é muito fácil desistir, sabe? Acho que desistir é muito fácil. Você começa a fazer uma coisa, eu não quero mais. Mas você ir lutando contra tudo e contra todos, e prova o seu valor, sabe? Você não precisa que ninguém mais reconheça o teu potencial. Você vai lá, esfrega na cara de todo mundo e pronto. Dane-se. Não é isso, manos? Maninhos e maninhas, agora a gente vai falar sobre a arte paraense, sobre o carimbó, as músicas. E eu queria que você, claro, nos falasse um pouco sobre isso. Olha, eu sou um apaixonado por arte. Todas as artes. Eu acho que tudo é arte. Comida, inclusive, é arte. Mas o povo paraense, a gente se prende muito na questão do carimbó, né, do folclore local, né, das marujadas, as expressões e manifestações, as linguagens culturais que existem no estado do Pará, que são muito ricas mesmo. Né? E tem um detalhe, cada região do estado, cada micro-região do estado, tem culturas muito específicas. Por exemplo, o carnaval de Cametá não é igual ao carnaval de Timóteo, como é diferente do carnaval de Bragança. Tem peculiaridades, nós temos os pretinhos do mangue, não sei, de determinados lugares. Então, tem especificidades muito interessantes dentro da cultura. O carimbó nosso hoje é patrimônio, né, assim, imaterial. Mas, por exemplo, em Santarém Novo, bem aqui pertinho, lá se dança carimbó de paletó. Meu Deus, eu não sabia disso. De paletó. E é o único lugar do estado do Pará que você só entra na roda de carimbó se estiver devidamente trajado. Né? Então, assim, é muito interessante não só a nossa cultura no sentido da música, da dança, do teatro, mas as peculiaridades que tem dentro de micro-regiões, né? Que cada um traz elementos daquela região que influencia a cultura como um todo. Mas eu também queria chamar a atenção por uma coisa muito interessante, porque quem acha que o Pará só produz coisas regionais, voltadas com a influência do negro, do índio e tal, que isso é muito importante e é um marco, mas aqui se produz ópera, por exemplo, cinema, por exemplo. Né? Então não é uma coisa restrita apenas ao norte e ao sul. Então, tipo assim, eu vou lá para o Pará, vou encontrar só coisa de índio. Temos, mas nós temos também, e não é por conta da cultura europeia, não.
não é por conta da influência que vem de fora, é produzido aqui, com a linguagem daqui, e valorizando a cultura local, com a linguagem local. Eu participei de um processo seletivo que era para um curta-metragem filmado aqui, que era sobre Severa Romana. Aproveito e dou spoiler aqui. Pode ir lá no YouTube e procurar Severa Romana, foi um amigo meu que dirigiu e tá lá. Então, por isso que tem leis de incentivo para a produção do audiovisual, inclusive local. Tem aqui, por exemplo, nós temos produção de animação. Vocês já ouviram falar? Mas tem. Nós temos produção em animação, ou seja, nós temos produção de cinema. Em Belém tem festival de cinema com curtas e longa-metragens filmados no Pará. Por exemplo, filmes antigos, né, que eu vou citar aqui só como exemplo, mas tem muita coisa atual. Tem Mulheres Choradeiras, por exemplo, que conta a história das carpideiras. Carpideiras eram aquelas mulheres que eram contratadas para chorarem nos velórios. É verdade, engraçado, né? Eu queria ser paga pra isso. Porque, tipo assim, se, Deus o livre, você ir pro velório, chegar lá e não tivesse gente chorando, parece que ninguém amava o falecido, né? Então você contratava as carpideiras que estavam chorando o tempo inteiro. Pagavam pra chorar. Meu Deus. É verdade. Então tem um curta chamado Açaí com Jabá. Tem no YouTube, tá, gente? Tem muita coisa. Então, eu quero ressaltar que nós temos o carimbó, nós temos uma riqueza em dança, né, que são as nossas danças folclóricas, mas nós temos balé, nós temos escola de balé, escolas de dança, né, que nós vamos muito além. Nós temos escolas de música e eles aprendem a cultura erudita. Então, tipo, não é porque a gente mora no norte que todo mundo acha que todo mundo anda em cima de Jacareí. Não, aqui se produz. Nós temos aqui paraenses dançando no Bolshoi, por exemplo, né, que é uma companhia de dança assim, conhecida internacionalmente. Né? Nós temos pessoas que saíram daqui do nosso estado, estão representando o nosso estado. Nós temos a Joelma, nós temos a música, nós temos Safá de Belém, né? Nós temos a Leila Pinheiro, Manu Batidão, que agora está explodindo aí. Nós temos assim um repertório e um arcabouço absurdo de artistas. E que tem um detalhe, né? Muitos começaram com barzinho e hoje ganharam os holofotes. E fazem questão de bater no peito, levantando a bandeira do nosso Pará. Isso é muito legal. É muito bom a gente ter orgulho disso. E a culinária paraense é bem conhecida, né? Dentro e fora, bem famosa, assim, pelas suas comidas típicas, como temos açaí aqui, né? E continuando, professor, qual é a sua comida preferida? O que você acha de tudo isso? Olha, eu sou um apaixonado pela culinária paraense. Em Belém tem uns lugares que eu gosto muito de ir, né? Inclusive, quando eu vi aqui as cuias, tudo lá é servido em cuia. Eu falei exatamente isso. Tem uma Amazônia na cuia, tem um sabor mister na cuia. Tem vários. Na verdade, hoje em dia, a culinária paraense é como se ela estivesse em alta, tá? Né? Assim, por muito tempo, nós tivemos uma cultura muito marginalizada a nível de Brasil, né? Como se o norte fosse sempre o último. Tudo aqui chega por último. Como se a tecnologia, a valorização, tudo para cá chegasse por último. Quem vai daqui aí para fora, as oportunidades, veio do norte, é como se a gente sofresse um certo preconceito, né? Mas hoje a gente está construindo uma identidade que não interessa necessariamente a opinião dos outros sobre nós. Olha, quantos estados brasileiros você conhece que usa como roupa a bandeira do Pará? O paraense usa? Usa. Inclusive, eu queria usar o de malhotinho. Tem muito orgulho, entendeu? Usa estampado no peito, sabe? Porque são traços da nossa cultura, aí vem N fatores e a nossa culinária é uma das maiores. Deixa eu falar uma coisa para vocês que, inclusive, nunca mais ouvi falar disso. Em Belém, teve um encontro sobre gastronomia na Europa e tal, e chefes da culinária amazônica e paraense levaram, né, para eles experimentarem o tucupi, comidinhas daqui. Foi um espetáculo.
E desse encontro iria sair uma universidade em gastronomia e o lugar escolhido para fazer foi Belém. Essa universidade ela seria construída com o dinheiro vindo de vários países, justamente para que a comida paraense deixasse de ser comida e passasse a ser pesquisa. Porque ela é exótica, ela é diferente. Né? Enquanto o pessoal come massa, come o macarrão, tipo assim, para nós isso é tão trivial, isso é tão comum. Agora deixa eles virem para cá e experimentarem o beiju, né? Experimentarem o capitão, aquele feijão verde amassado com a mão. Pois é, então tipo assim, tem muita coisa da nossa culinária que virou moda, que são os pratos mais conhecidos, o nosso vatapá, a nossa maniçoba, o pato no tucupi, o nosso maravilhoso açaí, que agora é tipo exportação. Sim. O Pará é o maior produtor de açaí, né, do mundo, né? Não é do Brasil, é do mundo, é o Pará. Então tem recebido incentivo para aumentar cada vez mais a produção, mas o paraense aprecia, não é só uma coisa para o gringo. Paraense sai de casa e em Belém, por exemplo, o sol está escaldante, tipo 3 horas da tarde, um sol a pino, quase 40 graus de calor e o pessoal com aquela cuia de tacacá pegando fogo, cheio de pimenta, cheio de pimenta e suas correndo. Sim. Tipo assim, uma amiga minha veio de São Paulo e ela disse, caramba, como é que vocês estão, o tacacá que é tão quente, que é tão, né, no meio desse calor. Moninha, seguinte, experimenta aí. E é quando ela tava se deliciando e ardendo e engolindo a cara, porque é muito diferente. É exótico, né? É exótico porque não só é gostoso, não só é misturado, como é diferente. Os cheiros, os sabores, né? As cores, a apresentação, né? Tudo na nossa comida, para todo mundo que é de fora, soa como muito diferente. Então não é famoso apenas por ser bom, mas porque é diferente. Coisa que, quem é que vai para fora e não come uma torta, que não come uma macarronada, que não come pizza, sabe? Mas quando vem para cá eles vão comer coisas que tem gosto da terra, gosto das florestas. Isso é bom demais, isso só tem aqui. Então eu queria dizer para o pessoal do terceiro ano, uma coisa assim, bem assim para vocês. Não parem. Virão desafios, virão dificuldades, virão barreiras, virão pessoas que vão colocar vocês para baixo, mas eu acho que vocês têm que ser resilientes, sabe? Persistentes, teimosos, numa teimosia generosa, aquela teimosia que te projeta para frente. Não aquela coisa assim que eu vou cometer o mesmo erro teimosamente, não é essa. Mas tipo assim, você disse que eu não consigo, pois eu vou lhe mostrar que eu consigo. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Bom dia, maninhos e maninhas, temos um babado, uma bomba para vocês. Estamos aqui com o professor Wallace, para ele contar umas coisinhas assim pra gente, né, professor? Para ele se abrir um pouco com a gente. E também vamos contar um pouco sobre mitos e lendas do Pará, tudo por dentro do Pará, porque Pará é maravilhoso, né, gente? Primeiramente, né, uma satisfação estar aqui no podcast da Lembrando, receber esse convite maravilhoso das meninas e na hora eu topei, né, de estar aqui. Sobre as lendas, sabemos que no estado do Pará somos rodeados de mitos e lendas já desde os nossos tempos indígenas até os tempos de hoje. Muitas das lendas elas foram feitas, né, de acordo com o cotidiano de cada época, sempre com um ensino ou para trazer algo que venha explicar algo da sociedade, né? Como a lenda do boto, né, que eu já expliquei para vocês. Muitas das meninas que iam para a festa acabavam engravidando, né, não se preveniam, acabavam colocando culpa no boto justamente para ter aquela questão, né, de culpar alguém. Né? Não queria dizer que tinha um namorado, mas culpava o boto porque era mais fácil. Todo mundo acreditava, né? Isso, todo mundo acreditava, né? E antigamente tinha essa questão de rezadeiras, tudo, né? Então era tudo muito mítico naquela época. Falar em rezadeira, desculpe, eu erro, por favor. Eu tinha muito medo de rezadeira quando eu era pequena. Eu ficava doente, aí sempre a mamãe me levava, né? Na rezadeira eu ficava com muita
aquele chapeiro no peito aberto. Mas essa questão das rezadeira, né, tem a questão dos nossos ancestrais, né, dos nossos indígenas, que acabava algumas coisas dando muito certo, né? Não sabemos a explicação correta, né, se realmente é a fé da pessoa, mas que acaba acontecendo, né? Acho que em toda a localidade tem a questão das rezadeiras, né? Na pé de casa tinha a questão de, bora lá na rezadeira que essa criança está com o olho gordo, né? Ficava sendo humilhada, quebrando. Então é tudo muito nosso, né? Muito regional. E por dentro da gente, professor, você podia contar uma lenda pra gente? Assim, só pra gente ficar sabendo mais das coisas. Na questão, como eu sou de Belém, né? Então Belém a gente tem muitas essas questões de lendas e assombrações, né? Questão de visagens e tudo. Como eu já contei para vocês nas nossas aulas sobre a questão da história de visagem da mulher do táxi, né? Tem a questão dos homens que viram porco, que viram lobisomem, tem N coisas, né? Mas eu posso contar uma que tem muito assim na rua onde eu morava, e eu tinha muito medo, porque quando a gente ficava muito tarde, né? Tipo, aprontando alguma coisa, não existia celular. Então a gente ficava brincando de adedonha, ou de falar besteira, assim, de madrugada, né? Criança, primos, tudo junto. E as pessoas contavam que pra gente não ficar até tarde, que na rua de casa, depois da meia-noite, tinha um bebezinho, que ele ficava procurando os pais dele. Ele morreu muito novo, esse bebê, e ele ficava procurando os pais dele. Só que não era um bebê comum. Falavam que esse bebê ele tinha as mãos enormes, viradas para trás, assim, tipo, mais de 2 metros assim, de mão. E ficava um barulho de madrugada na rua, e as pessoas falavam que realmente era essa criança que ficava procurando os pais de madrugada. E a gente ficava morrendo de medo. Mas aconteceu uma coisa assim muito peculiar, assim, muito diferente. Na rua de casa, uma vez o meu vizinho ouviu um barulho de madrugada, e ele foi olhar na brecha, né? Questão de fuxiqueiro mesmo. Houve um barulho já na porta, só que a gente não teve muito cuidado, que a gente realmente não sabe o que acontece, né? Aí ele acabou vendo uma pessoa do tamanho do pote. Ele ficou, no outro dia, ele passou o dia inteiro de febre, assim, muita febre mesmo, porque ele ficou assustado com o que ele tinha visto. Então, ninguém sabe se realmente foi o medo, né? Que as pessoas falam que quando a gente tem medo, a gente acaba vendo coisas, ou se realmente foi algo que ele viu, mas que ele ficou com muita febre. Meu Deus, que história. E tem muitas, tipo, na rua de casa tem muitas mesmo. Pois é, minha família tem bastante. A tua, Adriana, tem muita história, assim? E eu também não entendo muito de lenda também. E o Círio, professor? O senhor frequenta o Círio, o senhor gosta? Quando criança, o meu pai me levava, né, desde pequeno no Círio, assim, quando eu era bem pequeno. Só que depois de um tempo, depois de 6 anos, eu deixei de ir, porque eu passei por muitas denominações durante a minha vida, sabe? Eu sempre fui uma criança que eu sempre quis me sentir bem onde eu estava. Eu estudei 7 anos a Bíblia como testemunho de Jeová. Eu quase me batizei, só que acabou tendo algumas coisas que eu não me sentia bem e acabei saindo. Aí depois, alguns amigos meus me arrastaram para a Universal, para Quadrangular, para ser protestante. Aí acabou que eu acabei não me adaptando a algumas coisas e acabei ficando tipo em casa, né? Só que lá na rua de casa tinha uma questão de tradição, né? Paixão de Cristo e tudo. Aí foi que eu fui convidado a participar, e desde então eu participei durante 15 anos na Paixão de Cristo na rua de casa, e isso foi tipo, me atraindo para a Igreja Católica. E eu fiz minha primeira comunhão e minha crisma com 17 anos, e desde então foi que eu comecei a me inserir no Círio, né? E desde então eu participava tanto das transladações, né? Da primeira transladação até as últimas, e participando de tudo, a Armaria da Juventude, do Círio. Então, tipo, para nós paraenses, é questão muito forte, né, o Círio, em todas as cidades, não só na capital.
Até alguns amigos meus que são evangélicos falam que realmente é um tempo que a gente acaba sentindo algo diferente na cidade, né? Tanto que tem a questão da Assembleia de Deus que fica ali na Avenida Nazaré, que acaba também participando do Sírio, ajudando os irmãos que estão lá para pagar essa promessa. E como eu falo, né? A questão da fé, não existe uma denominação certa, mas sim o amor, a questão que a gente demonstra para as pessoas. Deus, ele não colocou uma religião certa no mundo, mas ele deixou para a gente o amor, para a gente amar o próximo. Então essas questões são muito de todos, né? Não só do católico, não só do protestante, não só das pessoas da Umbanda, mas uma participação de todos. Professor, para quem não sabe da curso de português, a gente queria também saber dos dialetos, das línguas, porque o paraense tem um linguajar diferente, né? Nós temos esse chiado, né, que todos falam, né? Eu, em 2019, eu fui embora para morar no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá, as pessoas, aonde eu entrava, falavam assim, não é daqui, tu é da onde? Eu falei, sou de Belém, eu sou do Pará. Tá da terra de Israel, não sei o quê. Aí eu falei, sou de lá mesmo. E acaba que a gente, ao mesmo tempo que é peculiar, nossos chiados, nossos dialetos, algumas gírias, que a gente fala, eu tô brocado, sabe? O que é isso? Acaba que sofrendo muito preconceito também, né? Isso. Eu dou brocada mesmo, vendo essa comida aqui na minha frente. E a gente acaba tendo muito preconceito por conta dos nossos dialetos diferentes, né, de outros. Que tem coisas que são só nossas, tipo mana, mana, não sei o quê. E aí a gente acaba vendo que nós somos muito acolhedores nessa parte, tanto até das nossas falas, né? A gente fala com a pessoa mesmo, tu acaba de conhecer, aí tu fala, mana, não sei o quê, tipo, tu tá aqui como se fosse um carinho, né? E só que pra fora isso é muito diferente, porque uma vez eu peguei no Uber, até o Uber falou assim, nossa, vocês de lá de Belém, vocês são muito acolhedores, vocês trazem muito para vocês assim, um carinho com outra pessoa. Aqui no Rio, ela falou que ela já tinha vindo para Belém, que tinha sentido algumas coisas, e ela acha muito diferente. No Rio de Janeiro, as pessoas tipo, moram em apartamento, moram uma porta do lado da outra e às vezes não sabem nem o nome do teu vizinho. E aqui não, né? Todo mundo se conhece, a gente para na frente de casa para conversar com o vizinho, para pegar aquele vento. Sabe da vida de todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente acaba acolhendo, né? Todos, quando a pessoa precisa realmente, a gente está lá para ajudar. Então, eu senti muito isso quando eu vim para cá, eu sou de Belém, estou morando aqui na UTBT, então eu senti muito acolhido aqui, como eu nunca me senti em cidade nenhuma. Porque eu cheguei aqui, as pessoas não me conheciam, então já procuraram kitnet para ficar, aí a direção já arranjou um fogão, já nos ajudaram com nossos trabalhos, então a gente foi muito acolhido nessa questão. E voltando para a questão das nossas gírias, né? Lá fora, nós não somos conhecidos como região norte, como só o Pará, eles falam que o Nordeste é tudo isso aqui, Norte e Nordeste é tudo junto. Então, lá eles chamam de Paraíba, alguns. E tipo, eu ficava, por que Paraíba? Eu disse, não, porque tu não é daqui. Tipo, quem não é do Rio de Janeiro é Paraíba para eles, que falam diferente. Porque vocês são isso, vocês aqui lá. Aí acaba perguntando, lá tem muito índio. Lá tem muito índio, como aí é tipo açaí. Credo, vocês tomam açaí com comida. Não, aqui é tipo um sorvete. Eu falei, mano, isso aqui não existe lá. Tipo, existe, só que a gente acaba tipo, dando preferência que é nosso, né? O nosso não sabe entender. E meu Deus do céu, olha isso aqui, esse camarão mesmo. Não posso chegar perto da sua leste. Eu já fui a leste quando pequeno, tocava no camarão minha mão cheia de pulga. Só que agora, depois de adulto, graças a Deus, eu não tenho toda alergia, porque eu amo camarão. Nem pode ter coração nela, nem. E falando também sobre a língua, professor, houve uns boatos por aqui, o novo ciclopeu mesmo, que a gente não é paraense, porque os ciclopeuenses não falam as gírias paraense. Isso é errado de falar, né? Porque cada região, né, tem uma diferença de língua, né, que tem que ver da onde os ancestrais, o povo lá de trás, onde foi que se deu, né, a questão da mistura.
porque tipo Cametá eles falam diferente, tem a questão que teve muita influência lá dos franceses, né? Então é um sotaque totalmente diferente, tipo de quem mora em Belém, de Belém é um sotaque totalmente diferente de quem mora em Vigia, em Bragança, que fala, né? Que os portugueses chegaram no Pará por Bragança, que falam, né? Tanto que Bragança é mais velha, se não me engano, que Belém. Só que existem realmente essas diferenças, porque não se sabe, né, de onde que teve a influência de cada região, a maior influência na questão da fala. Então, né, e eu acho que é errado, porque querendo ou não, tipo, eu estou ficando muito parado. Não existe essa questão, tipo, Altamira, as pessoas de lá do sul do Pará, eles falam mais a questão igual Goiânia, né, tem um sotaque diferente. E tem tanto que eles ouvem mais sertanejo lá para o sul do Pará do que o nosso próprio brega, o nosso próprio carimbó. Então acaba que é muita influência de próximos. Em falar em música, professor, não se esqueça, telespectadores, que combinamos uma coreografia para mostrar para vocês. No final do podcast. Não percam o show. Pois é, tem que ir até o final. O professor Wallace bichinho. Professor, e a festa dominical, você já apresentou musical? Não, eu nunca vi na festa dominical. O professor tem que admirar o cabeção, cada coisa louca que acontece lá. Eu já ouvi muita história boa, né? Tipo, em Belém, já vi muito que uma festa dominical, cerveja real, todas as almas reais praticamente vêm pra cá. E eu já ouvi muito essa questão dessa chamativa, né, de festa, de tradição da cidade, que as pessoas se reúnem ali, né, para realmente explorar essa cultura. Eu já ouvi muito. Eu espero que esse ano que vem eu participe. A gente vai marcar para ir junto, a gente vai trazer a Joelma. Eu queria saber um pouco mais do que você entende do ritmo musical do Pará, o tipo de ritmo que os paraenses pegam, às vezes pegam uma música internacional e transformam como é o nome? Brega. E faz muito sucesso, né? Faz sucesso. Isso. Existe uma cultura por trás, né? Dentro dos nossos ritmos, eu sou muito regionalista nessa questão. Eu consumo muito, né, o que é nosso. Questão do brega, questão do calypso, questão do carimbó. Eu sempre tenho muito valor. Então, desde pequeno eu danço. Desde a primeira série eu danço na escola carimbó. Sempre tentava me envolver. Eu também sou vestida para dançar assim, meio pouco. Aí eu sempre ia, né, para essa questão, assim, frequentar. A questão de pegar músicas de fora e trazer para o brega sempre é uma cultura lá atrás, né, tanto que acontece tanto no brega como no forró também. Essa questão de trazer músicas de fora, mudar a letra, né, mudar ali algumas coisas para se encaixar no que é nosso. Então é algo que é realmente cultural, né, e que fica muito melhor no nosso ritmo do que nas coisas de fora. A gente não pode esquecer dos escritores, né, dos poetas paraenses, que são bem... Alguns não são tão reconhecidos, né, São pelas bem suas desprezados. obras. Isso. A maioria das obras literárias que fazem parte, né, que são construídas dentro do nosso universo amazônico, elas são pouco valorizadas, né, porque são pouquíssimos poetas, autores, escritores que nós conhecemos, né. É muito difícil a gente pegar um autor assim paraense e trabalhar dentro da escola, né, dentro da sala de aula. Teve, acho que um dos livros que sai muito na questão é essa questão dos livros Visagem e Assombração de Belém, né, que foi escrito, né, e que foi realmente as pessoas consomem muito lá em Belém. Só que eu vejo que é algo que não sai dali daquela bolha da capital, né. Não se traz para o interior, não se traz no Pará todo, assim, tem algo que ronda, assim, só aquela região que poderia trazer, né, para outros lugares, já que nosso estado é muito grande, né, existem autores bons em Belém, existem autores bons lá em Santarém, lá no Marajó,
Cada região assim, tem algum poeta que escreve dentro daquela região. Existem poemas maravilhosos. Lá em São Miguel, de um rapaz que escreve, só que tipo, não é valorizado, não é algo que é valorizado, então é algo que se ronda só ali na cidade. A gente tinha que ter um incentivo do governo, não sei, de algo da mídia, de redes sociais. Agora com as redes sociais a gente consegue consumir algo de fora, né? de algo mais distante na internet. Mas é algo que dentro da escola tinha que ser trabalhado, essa questão de episódios diferentes. E também o professor, como você falou, né, no Rio de Janeiro, o pessoal estava confundido. E eu já fui para Santa Catarina e Altamira. E também lá eu passava muita vergonha, porque tipo, a gente tem nomes para chamar as coisas, e todo mundo ficava rindo na escola. Ficavam rindo de mim, né? Eu sofria bullying por ser paraense, gente, meu Deus. Aí perguntava se eu era tipo prima de índio, uma coisa assim parecida, se eu morava dentro do mato. Eles têm um preconceito, eles pensam que a pessoa que é paraense é bicho do mato, não conhece nada, vive num mundo fechado ali. Temos uma carreira de estimação. É isso. A gente não fala, anda nula por aí. Moramos numa horta. O pessoal tem certo desprezo pelo Pará e pela cultura também, porque muitas pessoas dizem que é coisa de índio, coisa de ancestrais que não se consideram que tenha Ancestralidade. Existem muitas questões de realmente as pessoas, até hoje em dia, né, tentam tirar o direito dos índios, sendo que eles é a terra deles, eles chegaram primeiro que nós. Então, existe essa questão de ter um certo preconceito com o que vem mais de trás, né, que eles pegam, a cultura deles é maior do que a cultura nortista, a cultura do Nordeste, o nosso modo de fala, nossas gírias diferentes. Então, para eles é muito assustador, né? Essa questão. Agora mesmo com a nossa cultura em ascensão, nós estamos crescendo, estamos mostrando nossa cultura para o mundo. Então, a gente acaba tendo um choque, porque a maioria no Brasil é o quê? Sertanejo, pagode, né? Funk agora, né? Como está trazendo também essa questão da música periférica, né? Que é o funk. Então, só que quando chega a questão da música periférica, chegar numa alta sociedade, eles se assustam, porque o pobre está chegando junto, está ficando igual com o que se considera na classe alta. Então, para eles é um susto, tipo, o brega, né, o tecnobrega chegando agora, né, entrando na nossa música. Tanto que a Gabi cantou com, como é que diz? Orquestra lá de São Paulo, né? Ela cantou com a orquestra de São Paulo e ela disse antes de começar a música que a música paraense periférica, da periferia, estava chegando na alta sociedade, porque nunca se viu a mistura de uma orquestra sinfônica de São Paulo, né, que é algo que só toca para classe alta, tocar um brega, tocar um tecnobrega, né? Então é algo que nós estamos chegando ali nas grandes cidades, em um patamar maior. Vai dar no horário. Falando sobre a educação do Pará. O senhor acha que a educação do Pará é uma educação que traz oportunidades para os jovens paraenses, ou ela é meio que escassa, pois não tem uma estrutura para fazer com que os jovens paraenses consigam ser alguém? Sobre a educação, há muito que avançar ainda, né? Nossa educação, infelizmente, não só no Pará, mas no Brasil, porque ela é muito escassa. Não há uma valorização dos professores para exercer, né, um papel ali. Acaba que, às vezes, o professor tira do seu próprio bolso materiais, né, de xerox e de tudo, porque o governo, infelizmente, dele não dá esse suporte. Então, principalmente no Pará, eu vejo que há uma escassez muito grande, mas nós já fomos piores, né? Hoje em dia o governo está trazendo algo de valorização, mas ainda há muito que avançar, porque o nosso Pará é muito grande, né? A questão dos ribeirinhos, que para chegar neles é muito, muito difícil o acesso, né?
da educação, mas que da saúde, de tudo, mas que com a evolução das redes sociais, hoje em dia tem a questão das placas solares que eu estava vendo, né? Os ribeirinhos tem um Instagram que ele está visitando, né? Todos os municípios do Pará, que é o Visite Pará, se vocês já viram no Instagram. Ele está visitando 144 municípios do Pará e ele está agora na Ilha do Marajó, então ele está vendo a questão dos ribeirinhos, né? Chega lá nos ribeirinhos, hoje em dia está tendo energia, por quê? Por conta da placa solar, né? Tem lugares que realmente é difícil o acesso, mas a placa solar ela tem, né, como colocar ali uma energia naquela região. Então, já tem posto de saúde que tem energia, já tem escola que já tem energia, tem internet, que antigamente não existia, né? Então, é algo que nós estamos avançando para algo, né? Para o futuro, para as pessoas lá na frente, mas que ainda está muito para avançar. Estamos encerrando o nosso podcast e queremos que o senhor deixe uma frase de incentivo para o nosso terceiro ano, para os jovens que sonham em ser alguém na vida para que não desista. Deixe uma frase de incentivo para eles. O que eu sempre falei para vocês, né? Eu já trouxe aquele vídeo daquele ratinho lá, né? Na aula de vocês, já trouxe aquele texto que fala sobre a questão da valorização, de amar o próximo, de respeito e de realmente ter força de vontade para ser alguém. Na nossa vida, amar é fácil. Nós temos muitos obstáculos na vida que, infelizmente, quando nós somos crianças, nós temos essa questão, eu quero ser adulto para sair, tudo, mas quando chega nessa fase de adolescente para adulto, nós queremos voltar a ser criança para não ter responsabilidade. Nós vamos crescendo, nós vamos criando responsabilidades e com eles a questão de obstáculos, tanto da vida como da nossa mente. Nós temos que ser muito fortes na questão de trabalhar a mente, né? Hoje em dia, o que mais acontece é a questão da depressão, da ansiedade, a doença do século que falam, que é a depressão. Então, que vocês possam ser fortes, né? Que vocês sempre há um amanhã que pode ser melhor que o hoje. E assim, pensar sempre positivo, porque no momento que a gente pensa negativo, a gente acaba caindo aquelas coisas ruins, né? E pensar sempre que não, amanhã vai ser melhor, se hoje não der certo, amanhã vai ser, e se não der para ser, eu vou correr atrás para ser no outro dia, porque já aconteceu muito comigo, sabe? Eu perdi meus pais muito cedo, já falei para você, né? Perdi minha mãe com 2 anos, e sempre meu pai me criou ali na maior dificuldade, eu cresci, não, vou dar o melhor futuro para o meu pai, né? Eu chegar numa certa idade que ele não vai poder trabalhar, eu vou dar tudo para ele, que ele sempre me deu tudo, mas infelizmente a vida dela não é como nós queremos, né? Eu perdi ele com 17 anos, mas mesmo assim, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu fiquei 1 mês sem ir para aula, porque a minha mãe ficou muito abatida, era muito ligada ao meu pai, só que aí, depois a gente respira fundo, né? Põe a cabeça no lugar, não, vou correr atrás, porque se eu não posso dar um futuro para ele, eu tenho que dar um futuro para o meu irmão, para minha sobrinha, que nasceu esses tempos, para minha madrasta, que me criou desde os 2 anos com a minha mãe, realmente, eu não vejo ela como minha madrasta, eu como a minha mãe. E tem outras pessoas que dependem da gente, né? Então, e nós, né? Nós temos que dar o futuro para nós mesmos, então, que possa ficar essa mensagem para vocês, que vocês possam correr atrás por vocês, e que vocês nunca desistam do sonho de vocês. Podem ver um vídeo que a pessoa ficou 10 anos, o sonho dela era passar em medicina. Ela passou em química primeiro, fez a licenciatura de química, depois ela foi para, depois de 10 anos tentando, ela passou em medicina, que é o que ela queria. Então o sonho dela é que ela nunca desistiu. Então hoje pode ser difícil, mas lá na frente se torna mais fácil. Em momento tão esperado. O professor vai ensinar a Samara quando eu passei aqui no momento esperado. E esse é o fim do nosso podcast. Queremos agradecer a todos que ouviram. Foi um pouquinho longo. Queremos agradecer ao senhor por ter aceitado nosso convite. E sou muito grata por ter o senhor como professor. Sabemos que ano que vem não vamos ter mais contato, mas sou muito grata. E é isso. Obrigada. Queria agradecer o convite, né? E
sempre estarei à disposição, mesmo vocês terminando, né, o ensino médio, estão no terceiro ano, já vão para a faculdade, alguns já vão para o trabalho, para ensino técnico, vão para cursinho, para tentar o curso que quer, mas que vocês podem sempre contar comigo, né? Vocês têm o meu contato, vocês têm as redes sociais, hoje em dia a gente pode estar tendo esse contato, então eu agradeço o convite, podem sempre contar comigo. Obrigada, professor, seu amor. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not